Olá, eu vou apresentar um assunto importante aqui que aparece em muitos problemas de geometria. É isso aqui, ó, potência de um ponto em relação a um círculo. Esse assunto está dentro de relações métricas no círculo, né? Então, se você pegar todos os problemas que envolvem círculo, muitos deles você tem que usar isso. O que é potência de um ponto em relação a um círculo? Tem gente que fala em relação à circunferência, tanto faz. Você sabe que a circunferência é a linha, é o contorno, e o círculo é o interior, mas tanto faz aqui você falar círculo ou circunferência. Olha só, potência de um ponto em relação a um círculo é o seguinte: se você pega um ponto qualquer de um círculo e você traça uma secante é uma linha que corta o círculo, né? Então traçamos aqui uma secante AB, passando pelo ponto P. E se você traçar uma outra secante, então aqui nós temos as secantes AB e aqui CD. E aí você vai ter a seguinte propriedade: PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Quer dizer, o produto desses dois segmentos aqui, que o ponto P determina sobre uma secante, PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Quer dizer, o produto é o mesmo. Bom, aí tem uma diferençazinha de nomenclatura. A gente chama de secante a reta que está cortando a circunferência. O trecho da secante que fica dentro da circunferência a gente chama de corda. Mas isso não é importante aqui agora. O importante é você saber a relação entre esses segmentos. E, aliás, tem uma coisa, isso aqui não vale só para um ponto P dentro da circunferência, não. Você pode ter também um ponto P fora da circunferência. Para um ponto P fora da circunferência, você também vai ter essa mesma relação. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Vamos ver por que isso acontece. Eu coloquei aqui os valores desses segmentos PA, PB, PC e PD. Está vendo aqui? Ó, PA e PB. E aqui são os valores de PC e PD. É claro que quando a gente muda a posição do ponto A, esses segmentos PA e PB estão mudando. Você vê eles mudando aqui. Então ali o PA está diminuindo, depois eu fiz o PA aumentar. A mesma coisa quando você varia esse ponto C, a corda que passa por P vai ter esses dois segmentos aqui mudando de valor. Mas mesmo que eles mudem de valor, esse produto é constante. Olha só, eu coloquei aqui os valores de PA e PB, que nem tem aqui. PA e PB, 13,44 e 6,57. E estou colocando aqui o produto deles, tá? Então, olha só, conforme eu mudo a posição do ponto A, observe que esses valores aqui estão mudando, quer dizer, o PA e o PB estão mudando, mas o produto deles não muda, olha só. Nesse exemplo aqui, o produto está dando 22,62. Olha aqui, ó. Para qualquer posição que eu coloque aqui do ponto A e do ponto B, claro, desde que o AB passe pelo ponto P, você vai ter aqui um valor constante, tá vendo? O produto é o mesmo. A mesma coisa para o PC e para o PD. O produto deles vai se manter constante. Eles têm valores diferentes, mas o produto é o mesmo. Então, esse produto se mantém constante para quaisquer posições, quaisquer cordas que você trace aqui, passando pelo ponto P. Você só vai ter esse produto ficando diferente se você pegar o ponto P em outro lugar. Por exemplo, eu vou mudar de lugar aqui. Ó, conforme eu mudo o lugar, a posição do ponto P, esse produto aqui está ficando diferente. Ou então, se você mudar o raio do círculo. Você muda o raio do círculo, você vai ter um produto diferente. Mas uma vez que você tem o raio do círculo determinado e o ponto P determinado, você pode mexer nessas cordas AB e CD à vontade, elas vão mudar de valor, mas o produto delas não muda. E por que isso acontece? Bom, para mostrar por que isso aqui acontece, você tem que lembrar de um assunto que eu vou colocar aqui o link,
que é ângulos na circunferência. Você tem que lembrar o que é um ângulo inscrito, o que é um ângulo ex-inscrito, tá? Eu já fiz um outro vídeo explicando isso, então você olha lá para lembrar. Para mostrar que essa relação aqui acontece, eu vou primeiro observar que nós temos aqui dois triângulos semelhantes. Eu vou fazer um triângulo aqui, o triângulo PCD e o triângulo PAC. Então eu liguei esses pontos aqui e esses pontos aqui, formamos dois triângulos. Esses triângulos aqui, eu vou mostrar que eles são semelhantes, tá? Para isso eu tenho que mostrar que eles têm ângulos iguais. Primeiro, esses dois ângulos aqui são iguais porque são ângulos opostos pelo vértice, né? Ângulos opostos pelo vértice são iguais. E aqui nós vamos ter mais ângulos iguais. Por exemplo, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Por que isso? Esses ângulos aqui vão ser iguais porque eles estão inscritos no mesmo arco. Por isso que eu falei que você tem que ver esse assunto, ângulos na circunferência, né? Então, tanto esse ângulo aqui, que é o ângulo BAC, quanto o ângulo BDC, eles estão opostos a esse mesmo arco aqui. Então, eles são iguais. Vale metade do arco, né? Tem até essa formulinha aí. Bom, da mesma forma, vocês vão ter aqui esses ângulos iguais. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo, por quê? Porque ambos estão opostos a esse mesmo arco, ao arco AD. Então, tem aqui o arco AD, esse ângulo aqui vale a metade desse arco, esse aqui também. Então, eles são iguais. Então, olha só, esses dois triângulos formados aí são triângulos semelhantes. Os triângulos PAC e PBD são semelhantes. Olha lá, o triângulo amarelo e o triângulo azul aqui que eu marquei, né? Eles são semelhantes. Já que eles são semelhantes, a gente pode montar uma semelhança entre eles, né? Aquela formulinha das frações para a semelhança. Então, isso aqui é a semelhança armada. Eu coloquei aqui os três lados do triângulo amarelo, que é esse aqui, e aqui os três lados do triângulo azul. Aqui nós colocamos lados homólogos, tá? Por exemplo, o BD e o AC são lados que são opostos a quem? BD e AC são lados opostos a esse ângulo aqui. Esse ângulo e esse que são iguais. O PB e o PC, PB e PC, eles são opostos a esse ângulo aqui que está marcado em vermelho, né? E o PD e o PA, PD e PA, são lados que estão opostos a esse ângulo azul aqui. Pronto, então eu armei a semelhança aqui. Bom, eu não vou precisar usar ela toda, eu vou me interessar apenas por essa parte aqui, ó. PB sobre PC é igual a PD sobre PA. Agora você multiplica cruzado, você vai ficar com PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Então, com isso fica demonstrada a semelhança entre esses dois triângulos e a fórmula da potência do ponto em relação ao círculo. A ideia da potência é que quando você tem um círculo dado e um ponto P dado, qualquer corda que você traçar aqui, você vai formar o mesmo produto. O produto vai ter o mesmo valor. Por quê? O motivo é esse, porque vai ter sempre essa semelhança aqui, por causa dos ângulos iguais, e por causa dessa semelhança você vai ter aqui o produto desses segmentos sendo igual. Então está aí demonstrada a fórmula da potência de um ponto em relação a um círculo para o ponto dentro da circunferência. A gente tem que mostrar que isso aqui vale também para o ponto P fora da circunferência. Fora da circunferência também, só que eu vou usar outra figura. Olha só, para um ponto P fora da circunferência, vai acontecer a mesma coisa. PA vezes PB vai ser igual a PC vezes PD. Olha só, PA vezes PB vai ser igual a PC vezes PD. Isso significa que se você pegar um ponto fora da circunferência e traçar uma secante qualquer, você vai ter segmentos, não importa qual seja a posição dessa secante, você vai ter segmentos PA e PB que dão o mesmo produto. Olha aqui o produto. No caso aqui está dando 182,03. Olha,
Eu vou mudar as posições dos pontos A e B, mas passando por P. PA vezes PB vai continuar sempre dando aqui nesse exemplo 182,03. A mesma coisa aqui para o C e D, né? Está dando o mesmo valor. E o motivo disso é a semelhança desses dois triângulos aqui. O triângulo PAC é semelhante ao triângulo PBD. E o motivo dessa semelhança é que você tem aqui ângulos iguais, né? Esse ângulo aqui é comum. Esse ângulo aqui que está marcado em vermelho vai ser igual a esse ângulo que está marcado em vermelho. Por quê? É só você olhar para os arcos que eles subentendem, né? Esse ângulo aqui, ele subentende esse arco todo, ó. É o ângulo inscrito nesse arco. E aqui esse outro ângulo que está marcado em vermelho também, você tem aqui, que tipo de ângulo é esse? Esse ângulo aqui é o excêntrico interno. Os arcos que estão sendo subentendidos são esses aqui, ó. O AB e o AC, né? Então esse ângulo aqui vai ser a semissoma desses dois arcos. Esse aqui também, então eles são iguais. A mesma coisa esses ângulos que estão marcados em azul aqui, né? Esse ângulo vai ser igual a esse, por quê? Esse aqui é ângulo inscrito nesse arco todo. E esse aqui é um ângulo excêntrico interno. Ele está subentendendo esses arcos aqui, esse e mais esse. Então, eles são iguais. Isso mostra que esses dois triângulos aqui são semelhantes. O triângulo amarelo e o triângulo ali que está em azul, né? São triângulos semelhantes, então você vai poder armar a semelhança e a partir dessa semelhança você vai poder multiplicar cruzado aqui e vai chegar à conclusão que PA vezes PB é igual a PC vezes PD. É igualzinho o que a gente fez lá para o ponto dentro do círculo. Agora, só que nesse caso aqui tem uma coisa diferente, uma coisa a mais que eu tenho que mostrar nessa figura. É o seguinte. O que vai acontecer se ao invés de traçar aqui uma reta secante à circunferência, a gente traçar uma tangente? Olha só, se você mudar aqui a posição do ponto A de tal forma que essa reta vire uma tangente à circunferência, olha só o que vai acontecer. Olha só, para facilitar, eu coloquei aqui o ponto P de tal forma que esse produto aqui está dando 144, está vendo? Eu estou mudando aqui a posição, mas está dando sempre 144. É para ficar mais fácil a gente ver aqui para não ficar com quebradinho. Quando você tiver aqui esse ponto A coincidindo com esse ponto B, essa reta secante PAB ela vai passar a ser uma tangente. Se esse produto está dando 144, quando você tiver o PA e o PB iguais, qual é o valor que eles vão ter? Eles vão ter valor igual a 12, né? Porque você, para ter dois números iguais, de tal forma que o produto dê 144, esses dois valores têm que ser igual a 12. E eles estão quase iguais a 12, né? Esse aqui está um pouquinho acima de 12 e esse aqui está um pouquinho abaixo de 12. Só coloquei assim com um número redondo para ficar mais fácil de ver. Ó, então eu vou aproximar mais ainda os pontos A e B até chegar ao ponto em que a gente vai ter aqui uma reta tangente. Então olha só que interessante, a potência do ponto também é igual a essa medida aqui, que é PT vezes PT, ou seja, PT ao quadrado. Então no caso do ponto externo à circunferência, nós vamos ter a potência, que é o produto dos segmentos aqui, é igual ao quadrado da tangente. Então, PA vezes PB vai ser igual a PC vezes PD para qualquer posição, mantendo o círculo fixo e o P fixo, você vai ter um produto constante que é igual ao quadrado da tangente aqui. Então, isso aqui você usa muito em problemas de potência em que você tem uma reta tangente. Tem que lembrar disso, né? Aparece com frequência. Então, a potência é igual ao quadrado da tangente, porque você vai ter aqui dois segmentos iguais. O PA e o PB vão ser iguais. Então, é PT ao quadrado.